Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao perfil Caminho para a Luz. Vamos para mais um Café com Pão Espiritual, com o nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos começar o capítulo 25. Capítulo 25 se chama Generoso Alvitre, que significa generoso conselho. Então vamos lá. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísia e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou o espírito hesitante, dizendo-me bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui, ao meu pedido. Então aqui, né, primeiro a gente já vê que tem café da manhã, gente. Que beleza, né? Tem café da manhã lá, ó. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Liz e familiares. Ou seja, eles tomaram café da manhã, né? Isso aí é bom, né? Ao invés de a gente pensar que a gente vai tomar café da manhã, tá bom. Aí tá lá. Já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Ou seja, né? André Luiz vai excursionar lá para o Ministério da Regeneração, tá? Lembrando que o Ministério da Regeneração, gente, é o que atende os espíritos com maior dificuldade, sabe? É um ministério igual um pronto-socorro. Então, o André Luiz vai para lá. Não poderia explicar o contentamento que dominou a minha alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. André Luiz estava animado, né, para ir lá no Ministério da Regeneração. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura respondeu: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente, logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Ó, a dona Laura aqui, né, pedindo para Lísias comunicar ao Clarencio que ela vai trabalhar sim, só primeiro, né, passar ao André Luiz a responsabilidade, a tutela do André Luiz para o Rafael, e depois ela vai, né? Olha aí a disciplina, a responsabilidade, né? A Ana Laura falou: ó, tô aqui fazendo isso daqui, mas eu vou trabalhar. Aí continua. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações aos seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Dona Laura é uma mãezona, né? Aqui ela falou: olha, já que sua mãe não está aqui no nosso lar, eu peço aqui, né, a dedicação, né, a atitude de mãe aqui. Eu reivindico a satisfação de orientar, o conselho, né? Ela falou: ó, eu vou te orientar, vou te aconselhar aqui como se fosse sua mãe. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento, acrescentando. Sorriu a bondosa senhora e, acrescentando, falou: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando elucidações de Clarencio. Sei igualmente
que não obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Né? O que a dona Laura está falando aqui? Ela relembrou para André Luiz na época que ele pediu lá, lembra, gente? A gente estudou isso lá no outro capítulo. André Luiz pediu Clarence autorização para poder trabalhar, né? André Luiz queria servir como médico, ele era médico na Terra, então ele queria trabalhar lá como médico. E foi negado, né? Naquele momento o Clarence não autorizou. Por que não autorizou, gente? Porque ser médico lá, ele explicou, né? Era diferente. Não é igual ser médico aqui no plano físico, né? O serviço de medicina lá, ele abrange muito mais coisas do que o aqui da Terra. Tem que estar muito bem preparado, né? Equilíbrio emocional e diversas outras coisas. Então, naquela época, Clarence não autorizou o trabalho de médico, né, para André Luiz. Mas, mais tarde, ele deu autorização para André Luiz visitar todos os ministérios que são fortemente ligados à Terra, né? E o que era isso? Era para a sabedoria de Clarence, né? Ele queria o quê? Que André Luiz se preparasse, né? Era como se André Luiz fosse passar por um estágio. Olha, você vai nos ministérios, vai conhecer, vai ver como funciona, como se fosse um estágio para André Luiz. Ele já ia se preparando para o verdadeiro trabalho, né? Esboçando significativa expressão fisionômica, a senhora acrescentou: é justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detenho agora essa autorização. Abandone, quando lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Qual é o conselho aqui que a dona Laura tá passando para André Luiz, né, gente? Como ela falou aqui, ó. Abandone, né, o propósito de mera curiosidade. Não adianta só a curiosidade, só querer saber, né? Só curiosidade não basta. Gente, o mundo tá cheio de gente curiosa. Nós somos curiosos, né? As pessoas querem saber da vida do outro, do trabalho do outro, da vida sentimental do outro, sabe? Mas raras são as pessoas que têm alguma vontade de realmente ajudar, de realmente colaborar com alguma coisa. Da maioria, da grande maioria, é mera curiosidade. E isso ela tá falando aqui. Isso é uma lição pra gente, não adianta em nada. Sabe, não adianta. Nós queremos saber da vida. Oi, como é que você tá? Fulano, eu tô passando por um problema assim, assado. A pessoa só quer saber. Mas em nenhum momento tem ali aquela vontade de querer fazer alguma coisa, de tomar alguma atitude para ajudar, né? Para colaborar para a resolução daquele problema daquela pessoa. Mas ela quer saber. Tenha curiosidade. Então, aqui Dona Laura já está dando esse conselho para André Luiz. Esquece curiosidade. Curiosidade demais atrapalha. Tá? Não queira personificar a mariposa. Sai, Zé. Gente, Zé atrapalhando a live. Poxa, Zé. Vem cá, vem. Deixa eu tirar ele. Vem cá, senão ele vai ficar aqui, ó. Querendo aparecer na live. Atrapalhando a live da mamãe, olha. Fofocando, pulando na frente aqui. Ô, Maria, gente. Um pequeno incidente. Então vamos voltar lá. Tudo isso, tudo em ordem. Não aconteceu nada. Então, ó, ficar como mariposa pra lá e pra cá não adianta em nada, né? Ele tá querendo dizer aqui. Ela tá querendo, explicando, dando um conselho pra André Luiz. Aí fala assim, ó. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas.
Tá rindo, né, dona Sônia? Ai, são os meus ajudantes. José Leopoldo fazendo arte. Aí vamos lá. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobiliantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso no ministério, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que ofereça. Olha que conselho que a dona Laura está falando, né? Tipo, olha, você vai lá, você vai observar, você vai ver muita coisa, mas não fica só observando, não. Primeira oportunidade que der, ajude, arregace as mangas e vá trabalhar, sabe? Não fica só preso, eu tô aqui para observar a experiência, não, né? Então eu acho que foi mais que um teste, né? Que o Clarencio fez. Vamos ver se ele realmente tem essa vontade, esse desejo realmente do trabalho sem escolher. Porque o trabalho, gente, ele tá aí a tudo quanto é lugar, tudo quanto é tipo. Quando a gente quer realmente, a gente não escolhe. A gente quer ajudar, a gente não tá ali ajudando, eu vou ajudar sim, mas eu vou fazer tal coisa. Isso aí eu não faço não, sabe? A gente vai e trabalha, ajuda, né? Sem pensar, sem escolher. Então ela vem falando aqui, né? Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho. Atire-se ele a primeira ocasião que ofereça. Ou seja, a primeira oportunidade, a primeira coisa que você vê que está precisando de ajuda, você vai lá e ajude. Surgindo ensejo nas tarefas de regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Ela aqui, ela tá o que falando para ele, ó. Se você tá vendo que, mas eu não posso trabalhar aqui não, porque eu tenho que ir para outro ministério, conhecer outro ministério, né? Eu vou ter que passar, vou para outro ministério. Ela fala, deixa isso para lá. Deixa a visita dos outros. Se aparecer um trabalho, uma oportunidade de você ajudar, deixa a visita aos outros ministérios para depois. Entendeu? Suspende a visita do outro ministério e vá trabalhar. É isso que ela tá falando para ele, né? Aprenda a construir o seu currículo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o serviço, após o espírito de serviço. Olha, gente, o que ela fala aqui? Né? Aprenda a construir o seu currículo de simpatias. O que é isso, gente? Currículo de simpatias. É fazer amizades, né? Ter esse vínculo, essa simpatia, gente. Porque pra gente conseguir esse vínculo, a gente tem que ajudar as pessoas, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa por alguém. E a gente vai criando esse vínculo de simpatia. Aí o que acontece? A gente vai lá na frente colher esse fruto, né? Então, quanto mais você ajuda, quanto mais você se dedica, você pode ter certeza que seu currículo de simpatia, como está escrito aqui, ele vai ser só aumentando. E não ouvide, né, que é duvide, não duvide que o espírito de investigação deve se manifestar após o espírito de serviço, ou seja, primeiro o trabalho, André Luiz, depois a curiosidade. A prioridade é o trabalho. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. É aquilo que a gente está falando, né? Olha, fala aqui, ó. Todo mundo quer saber da vida do outro, quer saber de tudo. Mas querer realmente fazer alguma coisa e ajudar, né? Tomar uma atitude, fazer, sei lá, um bom conselho, tentar resolver alguma coisa, são poucos, né? Realizar mesmo é difícil.
Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a qualquer direitos novos. Ou seja, ai gente, eu quero trabalhar, eu quero um direito novo, eu quero trabalhar não, eu quero ir visitar um ente querido em outro ministério, em outra colônia. Esse é o meu pedido novo. Mas, como está falando aqui, somente o trabalho digno confere ao espírito merecimento indispensável. Eu tenho que fazer por onde, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa ativa, para mim poder ter direitos novos, eu tenho que cumprir com meus deveres. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa colônia espiritual. Como eu falei, né? O Ministério da Regeneração, ele lida com os espíritos que estão passando com maior dificuldade, sabe? Estão revoltados, não aceitam, sabe? É um trabalho bem difícil mesmo. Então, o André Luiz, ele vai começar por aí, né? Esse trabalho difícil. E por isso que ela está falando também para André Luiz aumentar o currículo dele de simpatia, porque, gente, ele vai precisar de muita ajuda. Então, ele vai precisar de amigos. E só se consegue amigos de que forma, gente? Ajudando alguém, fazendo por onde. Vamos lá. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes, né? Ela está querendo dizer aqui, não escolha trabalho, cara, não fica com vergonha, André Luiz, por causa que isso com um trabalho humilde, né? Não se sinta humilhado. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, e nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Ou seja, ela está falando para ele, olha, André Luiz, eu sei que você foi um pesquisador, uma pessoa muito importante, muito estudioso, né? Muito inteligente, mas não se envergonhe em ter que limpar um chão, arrumar uma cama, não se sinta humilhado, porque o maior exemplo, né, desse trabalhador é Cristo, que sendo quem ele é, não desdenhou o serrote da carpintaria. Olha que exemplo importantíssimo pra gente, sabe? Às vezes a gente fica assim, eu não vou fazer esse trabalho não, porque eu tenho vergonha, eu não estudei para isso, né? Eu vou trabalhar numa casa espírita, você vai trabalhar numa casa espírita ou num templo, numa igreja, você chega lá e você quer escolher porque você tem um título, né? Você tem um diploma. Aí você chega lá e você fala, eu sou uma médica, eu vou para um templo, uma casa religiosa, vou fazer o quê? Vou varrer o chão, vou passar pano, vou lavar o banheiro? Não, de jeito nenhum, né? Eu tenho que estar ali num cargo, numa diretoria, né? Numa recepção para os outros me verem, né? Ou quero palestrar. Eu não quero lavar o banheiro, eu não quero ter que lavar uma louça, eu não quero esfregar um chão, né? Cuidar de um jardim. Então ela está mostrando aqui, gente, a gente não tem que escolher o trabalho. Chegamos numa casa que a gente participa, que a gente está ali querendo ter uma atividade, a gente agradeça a oportunidade do trabalho. Agarre ele aonde você perceber a necessidade, seja que trabalho for. Não se sinta humilhado, não escolha. Quando eu entrei numa casa, gente, para trabalhar, para conhecer essa casa, eu não entrei para trabalhar, eu entrei comecei a conhecer, participar das reuniões e fui vendo as necessidades da casa. E o que eu fiz, gente? Eu peguei o que precisa. Precisa o quê? Lavar o banheiro? Vou lavar. Precisa ir para a cantina, fritar salgadinho? Fui fazer isso. E as pessoas falam, meu Deus, mas tu vai da palestra, a psicografia, ao banheiro, a fritar salgadinho? Sim, porque nós estamos ali realmente para trabalhar, não para escolher trabalho, sabe? A gente está ali para aprender, sabe? O que eu não aprendi ali? A gente pensa que desde o momento que a gente bota o pé dentro de uma casa religiosa, seja ela qual for,
Quando a gente coloca o pé na porta, dali já começa a nossa prece, ali já começa o nosso aprendizado, sabe? Ali já começa a nossa sintonia, a nossa conexão com Deus, tá? Então, é o que está falando aqui, ó. Não escolha trabalho. O maior exemplo foi Jesus Cristo. Ele não deixou de ser um carpinteiro porque ele era o Jesus Cristo. Então, o maior exemplo que Dona Laura aqui está falando para André Luiz, não tem, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou ler novamente, tá? Porque eu acho que foi muito bonito isso aqui, ó. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. É lindo, né? O ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer e visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Olha, né? Não é porque falaram para você, olha, você veio aqui para olhar aqui como que é esse trabalho, ver se vai aprender olhando, você vai observar. Aí você tá ali, né? Tira pela gente, né? Nós aqui simples criaturinhas. Estamos lá olhando, você vai trabalhar nesse setor aqui, ó, tá vendo? Tô vendo. Aí tem lá 3 telefones, aí você tá olhando como é que a pessoa faz. Tocou o primeiro telefone, a pessoa atendeu, você tá escutando ali, tá vendo como a pessoa tá atendendo aquele telefone. Tocou mais os outros 2. Você vai ficar parado, gente, olhando, falando, né? E tá o telefone tocando e a pessoa, você tá vendo que a pessoa tá ali desconcertada. Chega alguém para pedir uma informação e você continua lá. Não, eu tô aqui só para observar. Você não pode tomar de repente uma atitude tarefeira, né? De um bom dia, um momento, né? Daquela primeira atenção àquele cliente, pegar um telefone e falar um bom dia, aguarda um momento, por favor. A outra atendente está numa outra linha. Você não pode já tomar essa atitude tarefeira, né? É isso que ela está querendo falar aqui para ele, né? Não é porque o Clarencio te autorizou a visitar e analisar, mas você pode ser um servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativamente justa dos que te administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça ao que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. É o que ela quer dizer. É possível você receber uma negativa justa daqueles que administram, como o Clarencio fez, né? O Clarencio, ele negou a primeira hora que André Luiz pediu para trabalhar como médico, né? Com justiça aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Porque tem muitos outros espíritos que estão ali trabalhando, lutando, aprendendo como realmente é ser um médico no plano espiritual. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Mais uma vez, gente, não escolha o trabalho, ajuda no que for possível. E aqui ele está falando, olha, eles podem até negar, aquele que administra aquele setor pode negar que você seja um médico, mas se ele está vendo que você é um trabalhador de boa vontade, ele vai te apresentar um outro serviço, um outro trabalho, para você começar a servir. Aí André Luiz, gente, ele estava muito emocionado, né? Recebendo esse conselho da Dona Laura. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal da minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos. A senhora Laura acrescentou com reflexão carinhosa. Aqui nesse momento, né, ele mostra que a Dona Laura, ela não só falou, né, ela não é só falar, não é só dizer, sabe? Ela colocou naquele conselho muito amor, muito respeito, muito carinho, sabe? Porque nós ainda temos esse defeito. Às vezes a gente fala e a gente tem razão naquilo que a gente está falando. A gente está certo, mas a gente não sabe falar,
né? A gente não sabe colocar as palavras. Então o nosso conselho, sabe, as nossas palavras, eles acabam agredindo a outra pessoa em vez de ajudar. Porque falam com um tom de arrogância, com um tom de eu tô certo e você tá errado, de julgamento, né? E então ele tá mostrando aqui, gente, que não é só você falar, você pode estar certo, é saber falar, saber como aconselhar. Isso é tão importante quanto o que realmente você está falando, tá? Então, quando André Luiz recebeu todos esses conselhos com carinho, com respeito, ele absorveu com o maior amor da melhor forma possível. Ele não se sentiu julgado em momento algum. Bom dia, Davi. Bom dia, Gina, André, bom dia. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Olha que interessante. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Realmente, né? A gente recomeçar é tão difícil, gente. Então ele está falando aqui. Das mais nobres, né? Recomeçar é das mais nobres o nosso espírito pode aprender. É uma lição mais nobre a gente recomeçar. Não deu certo aqui, gente. A gente tem que aprender que vamos recomeçar de outra forma, de outro jeito, numa outra posição, numa outra profissão, num outro relacionamento, sabe? A gente ainda tem muita dificuldade de recomeçar a nossa vida, tá? Então ela está falando aqui, é uma das ciências, uma das mais nobres e importante é aprender a recomeçar, sabe? Nossa vida são ciclos, sabe? Pessoas entram e saem da nossa vida, sempre com algum motivo, com alguma finalidade. E a gente aprendendo a recomeçar, nada que acaba, que sai da nossa vida, que não deu certo, gente, é motivo pra gente achar que parou na nossa vida. Não, recomeço. Todo dia é uma oportunidade de recomeçar, né? Toda hora. Vamos lá. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembramos, contudo, o Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Olha o exemplo, caramba. Dona Laura, gente, ela vai lá no ponto certo, ela dá cada exemplo, olha isso, né? Olha a posição que tinha Paulo de Tarso. Quem ainda não conhece, gente, puder, leia o livro para vocês poderem conhecer um pouco a história. Tem também um filme, né, Davi? Fala aí, eu acho que tem não sei se é na Netflix, né, que tem um filme para o pessoal começar a conhecer um pouco mais da história. Eu admiro, eu gosto muito de livros, né? Mas tem quem não tem muito esse hábito. Então, pega um filme, né? Um documentário, para vocês começar a ter essa percepção, essa visão, porque eu vou falar, até há pouco tempo atrás eu não sabia da história de Paulo de Tarso, né? Então, é muito importante a gente ir conhecendo aos pouquinhos, sabe? Não pega, o livro é grosso, assim, ó, você não precisa pegar ele e ler de uma vez, sabe? Todo dia. São doses homeopáticas. É aquele momento de, como eu falei na live passada, higiene espiritual. Aquele momento que você pegaria seu celular para poder, curiosidade, olhar a vida dos outros, né? A gente pode pegar aqueles minutinhos que a gente vai ao banheiro, que a gente vai fazer nada, vai descansar um pouquinho e ler uma única página, um único capítulo. Fecha, para não ficar uma coisa cansativa, fecha, guarda no outro dia, né? Cheguei do trabalho, eu vou dar uma descansada, vou fazer uma leitura, ou tô muito estressado, tô nervoso, né? Tô triste. Pega o livro, lê um capítulozinho ali para dar uma higienizada, né? No espírito. Então vamos lá. Oi, Célia. Bom dia, amor.
O nome do livro é Paulo Estevão, tá, gente? Quem quiser. Vamos lá. Não pude mais, né? André Luiz, naquele momento, ele já tava com a emoção à flor da pele. Depois de mais esse conselho aqui que ela tá falando sobre a questão do recomeçar. Para André Luiz é um baita recomeço. Um médico, né? Pesquisador, com uma elite, né? Com uma posição nas alturas. Recomeçar lá no Ministério da Regeneração, onde os trabalhos são mais pesados, né? São mais difíceis, né? Ali ele vai ter que limpar chão, arrumar cama, né? E etc. E diversas coisas, né? Acalmar aquelas pessoas. É um recomeço. Será que ele está preparado para recomeçar? E que muitas vezes a gente tem vergonha, né? Eu não quero recomeçar lá de trás, né? Por que não, gente? Às vezes esse recomeço vai ser tão bom, a gente vai aprender tanto, a gente vai ganhar tanto com isso, e a gente fala assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Fiquei preso a... Como faz? Coisas bobas, né? Que a gente fala assim, a posições, né? Tipo assim, eu sou um médico, eu não posso fazer isso. Eu sou um administrador, eu não posso trabalhar como funcionário. Eu sou um palestrante, eu não posso ficar na assistência, eu não posso lavar banheiro. Gente, pelo amor de Deus, né? Aqui tá, ela deu cada exemplo que acho que a gente tem que ter vergonha se a gente pensar sobre isso, dessa forma. Então vamos lá. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as de um pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora com os olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Ou seja, a gente não encontra as pessoas por acaso. As pessoas não entram na nossa vida e não saem por acaso, né? Estamos todos entrelaçados em teias de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Levantei os olhos rasos de água, fixei a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse de balde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Naquele momento, o que aconteceu? Gente, André Luiz ativou a memória espiritual dele. Ele falou, gente, cara, eu lembro da Dona Laura, esse carinho, esse sentimento despertou em mim uma lembrança, e ele ficou ali, né, tentando saber da onde, mas ele quase se lembrou, né, de uma possível vida anterior, né. Provavelmente, gente, pelo que eu entendi aqui, Dona Laura, ela já foi mãe de André Luiz em alguma encarnação para trás. Entendeu? Por isso esse carinho. E André Luiz aqui, eu acho que Dona Laura sabia disso, né? Ela já tinha essa consciência, mas André Luiz ainda não. Então, ele quase lembrou, né? Quase, porque foi despertar, ativou aquela memória dele, aquele sentimento, aquela ternura, aquela energia que eles se envolveram naquele momento, ativou a memória espiritual. Mas a gente já sabe que não é porque a gente desencarnou que a gente já lembra de tudo, sabe tudo. Porque a gente desencarnou, não tem mais o espírito, o corpo para aprender a gente, agora a gente sabe tudo. Não, não é assim. Tudo é feito de uma forma muito organizada, muito sábia. Então a gente vai despertando e vai lembrando das nossas memórias aos poucos, e da medida que isso é uma coisa boa e que a gente vá evoluir com isso, tá? Porque tem muitas memórias que, se a gente lembrar, é uma perdição. Então Deus é muito misericordioso com relação a isso pra gente, tá? Então vamos lá. Quis beijá-la muitas vezes, com o enternecimento filial no coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael, que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Que bonito, né, gente? E assim termina o capítulo 25, né?
E com esse conselho de mãe, né? Conselho de mãe, gente, é muito bom. Então, que vocês possam ter uma semana abençoada. Espero que esse capítulo ele também tenha ensinado bastante coisa, sabe? Que ensinou pra mim, né? Então, como eu sempre falo, sabe? Divulguem o perfil Caminho para a Luz, sabe? Manda para as pessoas, curta, comenta, né? Compartilha. Por quê? Porque é uma forma da gente estar levando, né, gente? Tá evangelizando. Isso é evangelizar, é você levar a palavra de amor, de luz, sabe? Para o próximo, para o outro. Tá? Para as pessoas que às vezes precisam apenas de escutar uma frase, um conselho desse que Dona Laura deu para André Luiz e pode mudar a vida de uma pessoa. Sabe? Às vezes as pessoas podem encontrar sentido na vida, podem sair de uma depressão. E isso, gente, que a gente está fazendo, em questão de estar levando para o maior número de pessoas essas palavras edificantes, é um trabalho, é um ato de luz, de bondade. Então que a gente possa espalhar amor, né? Porque ter curiosidade sobre coisas não tão boas, né? Vamos dizer assim, não tão espiritualmente falando, não tão importante, é muito difícil, sabe? Que a notícia ruim ela vem de jornal, a notícia ruim ela prende a atenção das pessoas. Então a gente precisa mudar. A gente está num período de transição planetária e a gente precisa unir forças para o bem, unir forças para coisas boas. A gente precisa plantar essa sementinha de acreditar que as coisas vão melhorar. Acreditar que se cada um mudar um pouquinho dentro de si, essa mudança ela se espalha e vai para dentro de casa, né? Eu até postei esses dias, a mudança começa no nosso coração, no nosso espírito, no nosso íntimo, pra gente praticar em casa, começa ali em casa, e da nossa casa vai pro mundo, né? Porque a gente partilha isso com os nossos filhos, com o nosso parceiro, né, que está dentro da nossa casa, nosso convívio, aquelas pessoas que estão dentro do nosso convívio, e eles vão colocando isso para quem eles convivem, vão para fora, e quando vê, né, tá espalhado aí por esse mundão. Então a gente precisa acreditar sim que dias melhores virão. Então, gente, isso só depende da gente, né? Um grande beijo, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser que a gente tenha uma semana repletas de recomeços, em todos os sentidos. Deus abençoe a todos vocês.